Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, de maneira que o seu metabolismo desacelere e o teu corpo biológico entre na mesma frequência do teu corpo espiritual, das atribulações do cotidiano, das atribulações da vida, com seus percalços, desafios, vossas provas e vossas expiações, possam ganhar um campo além do cognitivo, para que, ao tempo oportuno adiante, possamos estar todos imergidos e submergidos em uma só energia, a energia daquele que nos criou à sua imagem e semelhança e, por seus desígnios, nos uniu aqui na noite de hoje, pois o acaso não existe. Se o acaso existisse, seria ele uma inteligência. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é o próprio Deus vivo e edivivo, que se fragmenta por amor em cada um de nós. Então, nesta noite, cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, é uma centelha divina, é o DNA de Deus. Somos partículas de água, e quando nos unimos, somos a imensidão do oceano de Deus, nosso Pai, onipotente, onipresente, onisciente, que nesta noite nos ofertará a tua sombra, para refrescorar a nossa alma, para acalmar as volúpias dos nossos pensamentos, para fazer-se cair por terra energias oriundas de terceiros, irmãos nossos, que subterfugiam nas trevas em busca do atraso, da estagnação do planeta, e que se valem doravante dos nossos irmãos encarnados em seus açoites, para que, estagnando os irmãos encarnados, estagne assim também a evolução deste planeta. E em nome de Deus Pai, essas energias cairão e ruirão por terra, porque aqui estás também no meio de nós, o seu Filho mais nobre, irmão nosso, aquele que veio a este mundo para ser o governador da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, Nazareno, que navegas no meio de nós, porque aqui estamos reunidos em teu nome. Nos conhece e conosco está, sabe do nosso íntimo, sabe das nossas necessidades, traz para nós a boa nova, nos mostrou o caminho, nos mostrou a verdade e nos ensinou que a vida é eterna. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que Ele mesmo nos ensinara, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos mais uma vez nessa casa, para estarmos em comunhão, em convívio fraternal com cada um de vós. Já dito por nós em tempos passados, conversávamos sobre duas grandes energias que movimentam a pátria Brasil todos os anos. Aquela que finda o ano, que é o Natal, por ser uma pátria cristã, uma pátria que tem em Cristo o seu norte, a sua bússola, quase em todas as frentes estandartes religiosos, os traz Jesus como um Messias, e outros tantos como apenas mais um, mas temos Jesus nesta pátria. Então o Natal é um filtro
das energias desta pátria, poderosíssimo, que prepara a nação para o ano que se iniciará. Então, o Natal ele é uma grande oportunidade de limpeza energética, que é onde esta pátria, por cultura e por mansuetude de coração, se volta o seu olhar a Jesus Cristo. E neste período do Natal, temos muitas reconciliações familiares, temos muitas reconstruções de perdão, de reparação, de repatriação. É um momento muito oportuno que limpa as toxinas energéticas deste país, desta pátria. Mas disse também que, não muito obstante, esta pátria criou como uma cultura a adoração ao deus Baco, herdado do grego antigo, de 2.350 anos, que é o carnaval, ao qual toda aquela pureza energética propensa e disposta por vós, moradores deste âmbito encarnado e residentes deste país, acaba se perdendo. Então, na semana logo sequente, teremos tudo aquilo que pela fé se purificou, pela luxúria se esvaiciar. Então, é um momento onde o Brasil sai de uma límpida energia para uma densa energia magnética. E disse a vós que não há acaso e que o carnaval, a adoração ao deus Baco, já se prolonga há 2.350 anos. Então não é de nosso desejo transformar, mas é de nosso dever transpassar a vós os ensinamentos para que vós, irmãos encarnados, tenham observância sobre essas energias. Porque uma vez se alimentando das energias atmosféricas do carnaval, terás vastos problemas no decorrer dos meses seguintes, como cansaço extremo, desânimo, depressão, que são consequências de absorção desta energia tóxica de adoração a deuses antigos, ao qual leva o teu espírito aos primórdios da humanidade primitiva. Então, alimentar o seu passado traz consequências. Então, se analisar a própria ciência, o grau de depressão e de tristeza começa logo nos meses seguintes ao carnaval, nesta pátria em específico, porque os nossos irmãos se alimentam das toxinas dos vícios mundanos para trazer em si esta máxima energética que vai atrapalhá-los durante a eternidade. Aproveitar o descanso, aproveitar as festas, as festivas, está tudo certo, és cada um livre para ser feliz. Estar encarnado é um estágio de absorver felicidade e sempre peço a vós, o que podes fazer quando encarnado é ser feliz. Não serás por um todo porque não és um planeta de felicidade, mas deves buscar a tua felicidade, sem destruir o seu corpo físico e o seu corpo espiritual e o seu corpo moral. Mantendo a sua integridade, podes curtir todas as festividades, respeitando o teu corpo, a tua mente e os teus pares. Ok? Só para salientar mais um ano. E todos os anos nós falamos isso. A hora que chega perto de dezembro, está todo mundo carregadinho. Aí vem o Natal, limpa e purifica. Passa o Ano Novo, é uma festividade. Chegou o verão em janeiro, já estamos falando mal dos parentes que vieram no Natal. Aí já começamos a contaminação. Veio o Carnaval, a atmosfera energética e espiritual já está toda densa demais, como um grande dilúvio, como uma grande tormenta de uma tempesta muito grande. As toxinas estão pairando no âmbito espiritual, sendo absorvida e trocando fluidos com vós, irmãos encarnados, e também com nós, espíritos, que estamos imergidos nesta mesma atmosfera energética. Ok? Então, aproveitem, buscai a tua felicidade, respeitando primeiro o teu corpo, a tua mente e os teus pares. Rememorando o estudo da semana passada,
Sabes que estás no caminho certo quando antevê o que gostaria que o outro fizesse a você e você parte em primeiro fazer ao outro. Isso é o caminho. Usar isso como um hábito, principalmente durante esse período que as energias estão tóxicas demais. Verás que passando o carnaval, o nível de irritabilidade ele está sempre mais agudo, sempre mais alto pós-carnaval. É o reflexo imediato das toxinas magnéticas que pairam esta pátria. Ah, esta é o Brasil? Sim. O carnaval é uma festa maior nesta pátria. Temos em Veneza, temos em outras regiões do velho continente, mas não com tanto alvoroço quanto a cultura desta pátria introduziu. Oi? Sim. Interessante a sua pergunta. Não se trata de nós como brasileiros, se trata de nós como herdeiros de uma pátria. E para isso eu preciso voltar ao deus Baco. O deus Baco é uma cultura grega de 250 anos antes de Cristo. Então é uma cultura festiva de um povo feliz, ao qual não existia ainda as grandes guerras, as grandes chacinas, as grandes batalhas naquele povo de alto grau de envergadura intelectual. A democracia que conhecemos hoje, ela fora escrita no mesmo período. Então, os saberes notórios da filosofia é a base grega de 2.350 anos. Então, esta festividade, a alegria daquele povo se assemelha com a alegria do povo brasileiro. Subsequente, entendendo a vida após a morte, berço, túmulo, os brasileiros nascidos aqui nada são do que os gregos nascidos naquele tempo. Porque se você é da festa, você não é da guerra. A festividade, ela é o oposto da bélica. Então, se dança, se comemora, se festeja a alegria. É o oposto da guerra. Então, aqueles espíritos gregos lá de trás, libertinos, sem compromissos religiosos, sem compromissos, mas fiéis às suas crenças, vieram pairando, navegando de pátria em pátria, até encontrar no Brasil e festejarem aqui. Então vieram com o descobrimento há 500 anos e foram ficando, nascendo, renascendo, e fizemos uma grande reconstrução da pátria festiva. Só que nós viemos os festeiros, não viemos os intelectuais, os filósofos ainda. Porque esse é um processo, porque o Brasil é muito jovem. Mas se já vieram os festivos, os intelectuais, os filósofos, os grandes pensadores, eles estão em outras nações e aqui virão. Por isso que é coração do mundo, pátria do Evangelho e o futuro do planeta em termos de conhecimento, em termos de várias lideranças mundiais, amorosa, afetiva, que o Brasil será. Mas isso é um longo passo. Vamos lá para a regeneração. Vamos saltar. Nascerá. Ok? Na reconstrução, na reentrada de vidas, aqui se encontraram os festivos. E lá no primórdio iniciou a festividade, a adoração ao deus Baco, ao qual nesta pátria juntou a adoração ao deus Baco com a festa de Veneza, carnaval, e fez o grande carnaval brasileiro. Isso é cultura. Ok? Sim, vamos aqui, vamos lá e voltamos. Que tanto herdado das vidas passadas, em vários aspectos morais, intelectuais, bárbaros, que tanto herdado das vidas passadas, Ok. que determina essa, mais ou menos, Ok. Eu preciso contar uma história. Eu preciso pensar duas vidas
de 2 espíritos aleatórios para contar a sua trajetória. Primeiro, vamos pensar 2 espíritos numa mesma vida há 500 anos. Fazendo uma matemática básica, que um espírito tem uma imersão no útero a cada 100 anos. Então, em um século, um espírito veio, viveu e morreu. Isso nos dá 5 vidas, se voltarmos a 500 anos. Voltamos 500 anos atrás, estávamos já com o Brasil descoberto, nesse tempo, e vieram 2 homens da Europa para o Brasil, junto com as caravelas, e aqui fizeram morada. Os 2 vieram em atmosferas diferentes. Os 2 eram funcionários da realeza e vieram ao Brasil para trabalhar para a monarquia. Um deles, ao chegar no Brasil, viu a grande oportunidade da vida de entrar ao Brasil, explorar as riquezas, pegar o ouro e não dar para Portugal, sim vender, negociar. Por isso veio a Holanda, porque existia o mercado clandestino das pedras preciosas brasileiras. Por isso que a Holanda veio ao nosso litoral. Porém, esses 2 homens aqui vieram. Um veio e seguiu o seu papel dentro daquilo que ele fora contratado, dentro daquilo que ele recebia. O outro se embranhou, largou o trabalho e foi para o interior do Brasil para buscar pedras preciosas para negociar fora da coroa. Ao entrar para o Brasil, ele matou, ele roubou, ele usurpou, ele tomou-se pelo seu alto grau de conhecimento, a sua soberania cognitiva, intelectual e cultural sobre os nativos, fazendo o que ele bem quisesse. Então ele se comprometeu demais. O outro ficou no Brasil, cumpriu seu papel e ambos desencarnaram. Este que desbravou o Brasil com o interesse próprio de ser rico, ele vai para o umbral. Aquele que veio para o Brasil, cultivou o seu trabalho, fez tudo aquilo que deveria e ficou na pátria, ele foi reencarnando. Então, ele foi reencarnando e reencarnando. O outro ficou 500 anos no umbral. 500 anos depois, os 2 espíritos nasceram de novo no Brasil. Esse que ficou 500 anos no umbral, ele só tem a última vida dele, é a personalidade que ele teve. Ele era ladrão, ele era usurpador, ele era ganancioso. Quando ele nasce nesta vida, o conjunto de herança espiritual que ele traz da vida passada é a vida de 500 anos. Ele é uma personalidade apenas. Então, ele só consegue mostrar aquela faceta. Ele será, novamente, ganancioso, ladrão, usurpador, um criminoso, porque fora na vida. Este outro espírito que veio ao Brasil, morreu, reencarnou, morreu, reencarnou, ele teve 5 vidas. Ele teve 5 pais, teve 5 mães, foi amado por pai, foi amado por mãe, foi amado por irmão. Ele acertou e ele errou. Ele aprendeu, ele trouxe bagagem para o tesouro do céu, que é o conhecimento. Este espírito, ele traz todos os últimos 500 anos, mas com muito mais sabedoria. Ele consegue se adaptar ao ambiente para ser uma pessoa melhor. O outro ficou preso no umbral por fruto de seu desejo, de seus equívocos. Então, muito do que todos os encarnados são hoje é o conjunto imediato das suas vidas passadas. Muito de 500 anos. Mais do que 500 anos fica longe demais, mas ainda existem traços de personalidade. Existem um homem, uma mulher mais endurecida, com um coração mais gélido, que mostra uma personalidade de 1.000, 1.500 anos. Mas esses são traços e eles são mostrados quando acionados alavancas. Quando acontece algo que te rememora o espírito de algo que aconteceu por semelhança há 1.500 anos, aquela personalidade se monta essa e o encarnado se mostra uma pessoa completamente diferente, que até ele mesmo tem vergonha. Isso é a memória espiritual buscando no passado, reagindo a algo similar. Isso é estar encarnado. Este contato instantâneo de quem tu és, consciência temporal, com quem tu foi, consciência espiritual. Então, este fluxo, ele é muito rápido e ele existe. Quanto mais vidas você tem,
mais fácil você lida com as situações. Quanto mais tempo você fica perdido no umbral, mais tu és aquele homem. Então perdes muito tempo no umbral de evoluir e de aprender, e de errar e acertar no processo empírico. Ninguém consegue melhorar se não for empiricamente. É processo de tentativas e erros, acertos e erros. Quanto mais vidas, mais acertos, mais erros. Quanto menos for as suas vidas, mais tu se assemelha com aquela vida. Então, este panorama remonta sobre todos vós, irmãos encarnados. Muito dos últimos 500 anos, quase que 30% de tua personalidade presente, ela é dos últimos 500 anos. 10%, quase 15% até 1000 anos, e os outros 5% de 1000 anos para trás. 50% é personalidade do hoje. Então, a sua consciência temporal, que é berço até hoje, 50% de quem tu está se moldando. Herança de seu pai, aprendizado com os familiares, amado, não amado, os traumas desta vida. Os outros 50% está no inconsciente, nesta fração. 30% está nos últimos 500 anos. Se tiver várias vidas, lidas melhor com a vida. Se teve poucas vidas, és mais sisudo, é mais fechado, és mais ríspido. Isso é a somatização das tuas experiências. Ok? Aí eu digo e ensino a vocês, qual que é a função do espiritismo no mundo? Ensinar os encarnados a morrerem. Por que que devemos passar a vós o conhecimento da morte? Para que não fiques muito tempo no plano espiritual. Porque o umbral não é uma obrigação, não é uma punição, é um estado da mente que deve. É a culpa, é a certeza de que é culpado e lá é merecedor de estar, porque te cobram e te julgam. Não é uma prisão. Deus não pune, Deus não obriga ninguém a viver em cativeiro. O umbral é um estado de prisão da mente ao qual o próprio espírito se coloca. Em verdade, eu vos digo, se o umbral é uma prisão da mente, muitos encarnados vivem no umbral porque não conseguem sair da sua própria dor, não conseguem enfrentar a sua própria vida, o seu próprio desafio de existência. Se apequena pegando no outro, achando que o outro é o bote salva-vida de sua vida e que sua vida só prosperará se algo acontecer porque o outro quer. E tira de suas mãos a capacidade de ser um agente ativo de sua história. Assim és em vida, assim és no plano espiritual. A missão do Espiritismo é libertar a tua mente dos dogmas ao qual as religiões e a dominância política, geopolítica da história da humanidade colocou como prisão mental. Espiritismo é a ausência de dogmas. É jogar a responsabilidade assim como Jesus o fez há 2000 anos. Aquele que quiser fazer o que eu faço, e muito mais, levante, pare de reclamar de sua dor, pegue a tua cruz e só siga as minhas pegadas. Mas é um agente de ação, é um agente de acionamento, de colocar-se em andança. Não de sentar e ficar lastimando. Ficar sentado lastimando e se culpando é o autoaprisionamento, é o umbral. Umbral não é uma prisão. Não podemos sequer imaginar que exista um Deus que permita o umbral como uma prisão, porque esse já não seria Deus. A única prisão que existe é a sua limitação de acreditar que tu não és Deus, que Deus não te ama como ama a todos. Isso é o apequenamento da alma, ao qual facilmente levará ele à sua prisão íntima. Sairás do corpo prisioneiro, ficarás no umbral mais prisioneiro ainda. Assim funciona. Os dois que chegaram lá há 500 anos, que decidiram, então, foi o livre-arbítrio. Livre-arbítrio deles, sim. É o livre-arbítrio. Os dois vieram com a mesma missão, a mesma profissão. Ao chegar, levaram a sua vida para onde quiseram. Ok?
É muito claro, porque muitos aqui são pais e pais de mais do que um filho, correto? Vocês educam os filhos da mesma forma, só que em determinado momento, quem faz a trajetória é eles. É o livre-arbítrio. Aí o pai fala, plantei a mesma semente em todos os meus filhos. Um foi para lá, outro foi para cá. Um seguiu o que eu ensinei, o outro não. Um é revoltado, o outro não. Um é próximo, o outro não. Livre-arbítrio. Ok? Mas é preciso entender que 50% da personalidade que cada encarnado apresenta na vida é herança espiritual. Não tem como. Você recebe uma dádiva de um cerceamento do inconsciente para que o passado fique no passado. Porém, tu deves degustar de quem tu és para se envergonhar de muitos atos seus e poder mudar. Porque se você não degustar de quem tu és, tu não se arrependerás. Ok? Porque se entrar na vida fosse solução, todos nós já estávamos com asas. Não precisávamos mais estar neste planeta. Se aqui estamos, é porque ainda não conseguimos olhar ao espelho, olhar as nossas máculas e falar, essa eu quero mudar, essa me envergonha, essa eu não quero, essa eu quero, e mudar. Ok? Assim funciona. Mas muito é você no teu tempo passado. A psicanálise, a psicologia, a ciência traça esses quadros como bipolaridade, como síndromes de qualquer coisa. Quando acionado em uma alavanca, se torna uma persona que você mesmo se desconhece. Isso não é uma patologia, isso não é uma síndrome. Isso é a tua alma falando quem tu és, quem tu foi, para mostrar a você se tu se envergonha ou não. Se quando mostrado a você quem tua alma é, você não se envergonha, você ainda não está pronto para a mudança. Se mostrado a você a tua alma que tu és e você sente vergonha, parabéns, você já está pronto para a transformação, chamada reforma íntima. Okay. É assim que funciona. Vamos lá no Paulo, porque semana passada eu deixei ele para trás. Ele ficou magoado. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta e segunda. Às vezes a gente, para conseguir alguma coisa, para almejar alguma coisa, a gente faz uma intenção, uma promessa. Sim. Se caso não se considerar de pagar essa intenção, essa promessa, poderemos ficar no Serasa espiritual? Outra pergunta. Se caso poderá haver retaliação espiritual daqueles que nós elegemos para nos ajudar? Ok. Vamos iniciar a resposta de uma forma que todos possam absorver o final, porque isso vai mexer um pouco com a mente de vocês, porque muitos aqui já fizeram muitas promessas. E a grande maioria não cumpriu nenhuma. Não pagou as suas promessas. Vamos falar sobre promessa e a energia que ela manifesta. A promessa, ela é uma crendice popular sábia de sabedoria. Ela não tem nada a ver com o plano espiritual, ela não tem nada a ver com os santos, ela não tem nada a ver com ninguém, muito menos com Deus. A promessa é quando, cognitivamente, o espírito põe-se a ofertar alguma coisa para que alguma coisa aconteça a ele. Quando você faz este intento, esta oferta, você diz assim, me ajuda a passar por uma patologia, você está doente. Se eu me curar, eu irei a pé até a Aparecida. Quase ninguém cumpre, mas tem bastante dessas promessas. Pensei ela porque são vastas as ofertas, o propósito assim sendo. Porém, o teu corpo já está na iminência porque aquela patologia não é para te ceifar a vida. Ela é apenas mais uma patologia. E quando você faz essa promessa, quando você faz essa oferta, você simplesmente está falando para o teu cérebro, ordenando a ele que, olha, se a gente se curar, nós vamos mudar a nossa vida, vamos começar a fazer caminhada, vamos transformar a nossa vida e isso será bom. Você está acionando a si mesmo para que o teu cérebro cure o teu corpo.
A promessa, ele tem um poder psicológico muito maior do que o poder espiritual. Muito maior. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando você fala para o teu cérebro que, se curado for, irá a pé até a Aparecida, o teu cérebro se alegra porque pode ser o início do teu despertar. Porque és cômodo, porque não caminha, porque não cuida da saúde, e que talvez fazendo uma caminhada tome gosto e comece a cuidar melhor do teu corpo. E o teu cérebro ordena a cura do teu corpo e ele se cura. Porque você estimulou o teu cérebro. Sabedor de que a ciência do homem nos dias atuais, com todo o avanço, não conhece ainda 5% da capacidade cerebral e o cérebro já é uma das máquinas mais perfeitas, nunca copiada nem de perto pela ciência do homem. Imagine o poder que isso tem. E foi criado por Deus. Então, você faz esse propósito ao teu cérebro e ele te cura. Processo psicológico, de autoempoderamento, de algo que eu vou me transformar, eu vou mudar, eu vou, e o teu cérebro confia em você porque o teu cérebro é feito para te proteger. Ele é feito para que você seja feliz. Ele é a máquina que te protege do campo espiritual, ele é a máquina que te dá a racionalidade cognitiva para ter uma vida inteligente. O teu cérebro, nessa máquina perfeita, é o que te tira da semelhança de um animal, de qualquer ser do reino animal. É este cérebro poderoso com esse desenvolvimento que ele tem, obra perfeita divina. Então, ele tem um aspecto psicológico poderosíssimo, positivo. E quando ele passa a ser negativo? Quando o teu cérebro ordena o teu corpo, ele se cura e tu não cumpre a promessa. O teu cérebro jorra hormônios negativos no teu corpo porque você faltou com a parte que cabia a ele. Você está boicotando a si mesmo. E aí então você acredita que tudo o que acontecer será culpa de não ter pago a promessa. Aí tu faz outra promessa, aí você entra nesse enredo de promessas. A promessa tem um viés psicológico poderosíssimo. Não falamos a vós para fazer promessas, porque seria muito fácil ensinar a vós fazerem promessas, se não ensinarmos a vós que o poder de cumpri-las é tão poderoso quanto de pedir. Não tem nada a ver com Deus as promessas. Não tem nada a ver com o plano espiritual as promessas. Você não será castigado no plano espiritual se você não pagar a sua promessa. O pior castigo que tem é a tua própria consciência te cobrando. Porque tudo que der errado, tu vai falar, está dando errado porque eu não paguei minha promessa. Você começa a autossabotagem. Processo psicológico. Agora vamos trazer isso para a fé. Porque a promessa, quando ela movimenta a fé, ela se torna sagrada. Quando você faz uma promessa para ir a pé à Aparecida, você está acionando a fé de todos aqueles que colocam em Aparecida uma santificação. Então você se conecta a uma fé atmosférica e então passa a trocar fluidos com essa fé. Então a promessa com um canto religioso, onde a mística da fé existe, passa para o plano espiritual. Então você recebe a troca dessa energia da fé e a fé sagrada. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria das promessas não estão conectadas à fé. Estão assim, se minha vida melhorar, eu paro de beber. Se minha vida melhorar, eu paro de fumar. Se isso acontecer, eu paro. Então você não está buscando na fé. Quando você busca na fé, você busca na energia das pessoas que creem naquela entidade. Aquilo é sagrado. É energia sagrada, sacrossanta, que movimenta regiões determinadas em todo o planeta. Então, quando você faz uma promessa e a conecta com a fé, aí sim você entra no mister da mística, da religiosidade. Então, entra o plano espiritual, quando a promessa está linkada a uma fé de uma massa. Quando não está linkada, é apenas processo psicológico. A culpa de não ter cumprido a fé não é de nenhum espírito a te castigar, é a tua mesma. Porque o juiz que reges a vida de cada encarnado chama-se consciência. Quando a consciência pesa, você fala, eu acho que começou a dar errado a minha vida porque eu não paguei as promessas que fiz. Quantos aqui prometeram que iam parar de beber Coca-Cola? Comer doce, então? Correto? O Douglas faz promessa de não comer doce. Se acontecer algo, eu não como doce por 2 dias.
é sábio, ele entende os limites dele. Não seria equivocado de prometer uma semana, ele não cumpriria. Então, a promessa ou propósito tem um viés psicológico. Se eu arrumar um emprego, eu vou fazer isso. É um propósito. O que você fala para o teu cérebro? Vamos procurar um emprego? Porque agora eu fiz a promessa. Você se cobra. É você e tua consciência. Não é um mister espiritual. Agora eu vou puxar um flagelo, um adendo do que é espiritual na promessa e no propósito. Espírito zombeteiro. Espírito algoz. Este sabe do propósito que tu fez. Ele te assiste, ele quer o teu fracasso. Então, se você fica usando muito as promessas e os propósitos em vão, o espírito obsessor, ele olha e fala, olha, tá facinho. Ele fez esse propósito, ele não vai cumprir porque eu conheço ele. Aí as coisas acontecem e você esquece da promessa que tu fez. Aí ele fica, tá vendo? Não mudou nada. Aí começa a dar errado, ele fica te infernizando para que você comece a se culpar, para que você fique desesperado, para que você perca o propósito. Aí o espírito zombeteiro e o algoz se vale das promessas que vocês fazem. Digo isso então, resumidamente. A promessa, o propósito é bom, é um processo psicológico. Mas melhor do que a promessa, melhor do que o propósito, é acordar de manhã, olhar ao espelho, lavar o rosto e falar, obrigado, Senhor, porque eu nasci mais um dia. Tenho as horas pela frente para buscar a minha felicidade. Profissional, pessoal, acadêmica, religiosa, seja qual for o desfecho, eu só tenho hoje a agradecer. E vamos em frente. Acordas falando assim, nossa, tenho que trabalhar de novo. Ai, mas o dia vai ser difícil. É só promessa na calça. Aí só vai por promessa. Só vai por propósito. Mudai o quadro psicológico para ser progresso, para buscar a felicidade e para ter gratidão por estar num corpo. Porque cada um encarnado é um ouro de Ofir, é raridade. É muito mais difícil ter um corpo aqui, na dimensão dos encarnados, do que no plano espiritual. No plano espiritual somos em número muito maior do que vós, irmãos encarnados. Ter um corpo é uma dádiva. Aproveitai esta dádiva, aproveitai a oportunidade ímpar do teu espírito estar encarnado. Fazei promessas, fazei propósitos. Psicológico. Acordar mudando o panorama mental para ser feliz é algo concreto, porque a tua consciência não pesará. Promessas não cumpridas, consciência pesa, obsessor sapateia. Promessas feitas e cumpridas, o obsessor não põe a mão. Você apenas se sente gratificado, porque você cumpriu a promessa. Ok? Deu para entender? Eu acho que eu passei por todos os processos. Sim. Processo, promessa é única, exclusivamente psicológica. Então, fato é que se promessa não fosse psicológica, todo mundo enfermo era curado pela promessa. Isso é uma máxima? Isso é uma verdade? Correto? Porque na beira da morte a pessoa promete cada coisa para viver e morre. Não vive. Eterna. Correto? Então a promessa não é concreta porque ela é psicológica. Ela depende do acionamento do seu sistema intelectual para com que o teu corpo cumpra-se o teu desejo. É você contigo mesmo. Ok? Você falou sobre promessa, sobre fé. Eu te pergunto, o que você me fala sobre milagre? Ok. Podemos falar sim sobre milagre. Para falarmos sobre milagres, precisamos falar como é a manifestação do milagre e por que ele acontece. Ok? O milagre é quando o planeta Terra, a mãe natureza, doa o ectoplasma dela, o fluido universal do planeta, para impactar um corpo do reino humano. Guardem essa informação, porque vou contar uma história ao qual vou relatar como é que acontece o milagre. Para falar sobre o que é o milagre,
nós precisamos contar uma história. Vamos narrar uma história já conhecida, porque já é ditosa pelo livro de Chico, uma das obras de André Luiz. Uma mãe tinha ficado grávida e o namorado não a quis, abandonou. E éramos num Brasil mais antigo, da década de 30. Então, ela era jovem, foi em casa grávida, a família dela a colocou para fora. E ela começou a sua gestação morando na rua, pedindo comida de lar em lar, porque a própria família sanguínea, por fruto do costume desta pátria, não é de outra, não é do outro lado do continente, é aqui, a colocou para fora, por crenças, por dogmas, por fé, por religião, porque essa era a lei. Há quanto tempo isso? Disse década de 30? Faz muito tempo. Foi logo ali. Então ela vagueou e ela deu à luz. E ela, muito fraca, continuou a sua andança, de porta em porta, de tempo em tempo, tentando alimentar. Porém, ela ficou muito doente, pegou uma pneumonia. Década de 30, pneumonia era fatal, era quase que mortal. E ela ainda amamentava. E ela estava, naquele tempo, não existiam as megalópolis, não existiam as cidades grandes. Ela era do interior do Brasil. Ela andava entre as fazendas, entre cidadelas, entre choupanas, não existia a estrutura que há hoje. Estamos na década de 30. Quizá existia a energia elétrica, estava neste confins. Até que ela encontra uma estalagem e vai estar com os animais para tentar se aquecer numa noite fria e chuvosa, com tuberculose. Lá, ela, então, se encontra com seu filho. Aqui estacionamos o plano carnal e vamos para o plano espiritual. Esta mãe, esta mulher, que era de menor ainda para os padrões do Brasil dos dias de hoje, ela era assistida por dezenas e centenas de espíritos, por causa que ela, em nenhum momento da gestação dela, ela, quiçá, sugeriu abortar o seu filho. Ela abdicou da família, abdicou do conforto, porque não aceitou retirar o filho do seu ventre. Um ato desse chama-se generosidade. E quanto menor a idade, maior a envergadura moral que isso traz para o espírito. Então ela foi amparada e assistida de perto por dezenas e centenas de espíritos, que vendo o esforço dessa garota, o esforço desta mulher, se convaliam dela e oravam por ela. Eis que então eles buscam em um campo religioso, em uma reunião assim como esta, intuir aqueles que lá estavam, a falar em voz alta: vamos encontrar alguém que está passando necessidade nessa noite chuvosa e fria? Vamos. Então, em comum acordo, um grupo religioso tomou os mantimentos, os cobertores e aquilo que tinha no próprio núcleo religioso e começou a andar, como a esmo, mas tudo intuído por espiritualidade. Começaram a andar. Naquele momento, os espíritos orando a Deus pela vida daquela mulher, porque ela teve um ato heróico, porque ela teve um ato de envergadura moral ímpar para a sociedade daquele tempo, para a idade dela, naquele momento, espíritos oraram a Deus: Pai, interceda por ela. Não há médico, não há nada aqui perto que pode auxiliar a ela. E mais um pouco ela desencarna, porque a doença já estava levando ela à comorbidade fatal. Eis que então vem a permissão do alto para a cura pela Mãe Natureza. O espírito dessa mulher encarnada adormece, é adormecido também a criança para que não cause transtorno algum. É desdobrado o perispírito do corpo dessa mulher, levado para o meio da floresta, deitado ela na grama, e ali inicia o milagre, aonde a Mãe Natureza, que é a proprietária deste planeta, que nós somos apenas meros hóspedes,
inicia um abraço orgânico de vida, de extrema beleza, de algo que não posso narrar a voz, de tamanha singeleza e belo que é. Ela é envolvida como galhos de árvores, como raízes de árvores no seu perispírito. E a mãe natureza lhes devolve a vida, a energia biológica para o milagre da cura do corpo. O milagre se dá pelo poder da oração e ele só se opera pela mãe natureza. Por isso que um banho de mar, um banho de cachoeira, andar descalço na grama, estar em contato com a mãe natureza é a troca fluida universal para a melhora do seu bioma biológico. Porque do pó tu veio, do pó tu retorna. O teu corpo é corpo, o teu espírito é espírito. O milagre se opera no corpo e o corpo é proprietário detentor deste planeta chamado Terra. A tua alma é extraterrena e eterna, viajante de múltiplos mundos, que estás estagiando, como nós todos, neste planeta. O milagre se opera pela mãe natureza. E ele só recebe essa diretriz do Altíssimo, fruto da oração. E nós só recebemos o que somos merecedores. Então não adianta só orar quando não merecemos. Porque se fosse só orar e não fosse pelo nosso mérito, ninguém adoeceria. Era só rezar que se curava e o milagre se operava. O milagre acontece naqueles que são merecedores. E quando movimentam mentes através da gratidão e mentes em oração pela cura daquele. Mas se dá pelo merecimento de qual? Esta jovem só foi milagrosamente curada desta forma porque ela era merecedora. Porque quando toda a sociedade falou para ela abortar, ela não o fez. Preferiu se privar do conforto, mas dar à luz. Essa envergadura moral foi o advogado dela. E o milagre se operou porque ela era merecedora. Ok? Isso é um milagre. Entendeu? É isso. Por isso que não acontece muito. A gente não é tão merecedor assim. Ok? Mas acontece em grande fração, sim. É que às vezes a gente nem percebe, mas milagrosamente algumas coisas acontecem na vida de vocês que vocês acham que é uma punição e um milagre. Ó, Pai, estou com tumor, que mal eu fiz? É um milagre, porque poderia ser pior. O tumor é apenas a manifestação do milagre, para que você possa cumprir aquilo que necessita. Então há várias compreensões sobre todos os assuntos, sobre todos os prismas e óticas que você queira colocar sobre a dor ou sobre a patologia. Ok? O Douglas está falando que eu estou falando difícil demais. Quer que eu mute? Vamos para o vocábulo do Douglas? Pode ser, Jader? Deixar. O Jader fica o dia inteiro com o Douglas. Ficou respondido? A pergunta era aqui. Vamos aqui e voltamos lá. Eu queria saber assim, ao longo das nossas vidas, então são mais de 1000 vidas, 1000 encarnações. A gente vai convivendo com várias pessoas, as pessoas vão vários, às vezes vai para um país, vai para o outro. Aí, qual que é a nossa família, na verdade? Porque muita gente no convívio, que foi uma coisa que me fez entender muito, né, sobre a minha vida, sobre as reencarnações, os tipos de reencarnação. Se você puder falar, e assim, por exemplo, quando a pessoa vem de outros lugares, aí depois ela tem essa permissão para voltar, depende do que esse reencontro entre os espíritos? Ok. Vamos falar sobre o que é família espiritual. Porque a família espiritual, ela é a verdadeira família de cada um de vocês é a família espiritual. Por que é a verdadeira? Porque lá não tem enganação. Lá ou você gosta do espírito ou você não gosta. Você não é obrigado a conviver com ele, porque se você não gosta dele, olhamos para o teu perispírito, o teu perispírito está com umas faquinhas assim para pegar o outro.
não tem como você lubridiar, enganar no plano espiritual. Então, quando você tem afinidade com os espíritos no plano espiritual, isso é perceptível. Não há mentiras, não há enganação quando as almas estão reluzentes no plano espiritual. Quando absorve a consciência espiritual e você olha para uma alma, você não pode falar, eu gosto desgostando, eu finjo que gosto. Não existe o que chamamos entre os encarnados de hipocrisia. No plano espiritual não há hipocrisia, porque não se há verbo, se há telepatia. Nós não conversamos um com o outro pelas sílabas, nós conversamos telepaticamente. Então nós sabemos em essência o que o outro é. Então no plano espiritual, os espíritos que se agrupam porque verdadeiramente se amam. Então isso é a verdadeira família. Quando partimos para o útero, vamos ter uma fração de família e que ela se agrupa não por amor, mas por processos lapidatórios. E o processo lapidatório se dá de duas formas, por amor e pela dor. Então, se imergir num útero é ser lapidado por amor ou pela dor, consiste em esta família biológica vai fazê-lo, por dor e por amor, ao qual a dor é a intolerância, é a divergência entre os seus. E por amor é aqueles que têm ligações afetuosas, amorosas, espirituais. Então, a família biológica, ela é um mister, uma mistura de espíritos afins e de espíritos algozes, por necessidades de lapidação e aprimoramento. Todas. Não há família conjurada, biologicamente, que haja apenas afeto e amor. Não há. Não teria propósito. Não é o propósito deste planeta. Então, quando partimos para o plano espiritual, nos aglomeramos, nos agrupamos por laços verdadeiros de amor. Então, por mais que você possa estar perdida num país, em uma existência, ao desencarnar, você é levada para os seus, imantada, lei da atração. Nós somos atraídos, nós somos imantados para os nossos. Então, indifere, desencarnou, atingiu a lucidez espiritual, procura os seus, encontra a família espiritual. Como bem narrou, temos milhares de vidas. Milhares de vidas tivemos várias constituições familiares. Porém, apesar desta grande gama de constituição familiares, os espíritos se repetem. Então, não é porque tivemos 1000 vidas, tivemos 1000 pais e 1000 mães, que tivemos 2000 espíritos nesta função. São um grupo pequeno de 10, 20, que se reveza entre pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, durante 1000 anos, 1000 vidas. Ok? Então, a família espiritual é a nossa conquista afetuosa da labuta de útero a berço, de berço a túmulo, e assim sucessivamente. Agrupamos por laços verdadeiros do amor, fazemos a família espiritual, emergimos no plano carnal e assim damos sequência. Aí disse a vós que existem mais 3 importantes: encarnação de voo solo, encarnação grupo e encarnação alcateia. São as 3, não adentrarei porque precisaríamos de mais tempo, mas apenas jogando o holofote na reencarnação solo. E por que ela acontece? A reencarnação solo é quando um espírito vem a um útero e quando ele encontra a sua família biológica, ele olha para um, olha para outro, olha para outro, olha para outro, e ele não tem simbiose, ele não tem afeição, ele não tem afeto. Ele pode até amar, respeitar, mas ele não tem afinidade. E ele olha para um, olha para outro, olha para outro, olha para os amigos, olha para aqueles que estão vivendo, fazendo juras de amor aos pais e às mães, e ele se cobra com uma consciência pesada, fala: gente, eu não consigo amar meu pai e minha mãe, devo ser um monstro, porque a minha amiga, o meu amigo tem juras de amor pelos pais dele, eu acho que isso é o verdadeiro amor e eu não consigo amar os meus.
e assim com os filhos, e assim com os irmãos, e assim com toda esta família biológica. São filhos que renegam seus pais, são pais que renegam os seus filhos, que têm preferência por um, por outro. Isso é estar encarnado. Esta é a missão. Não é vir todo mundo, não é replicar a família espiritual entre vós encarnados, é degustar as duas portas. O voo solo se encontra onde os 30 do reduto familiar mais próximo não têm afeição. Então ele se sente um passarinho fora do ninho. Ele é a ovelha negra, ele é aquele que se sente perdido na família. Aí você pergunta, por que isso? Aí há sempre uma explicação com maior porcentagem de imersões. Tipo, existem várias formas e necessidades para vir um voo solo, mas existe aquela que é comum, corriqueira, que é, você está no plano espiritual e a tua família espiritual está imergida entre os encarnados. E você está lá esperando. Aí você olha para o agnóstico e fala assim, nossa, ainda vai faltar 100 anos para juntar todos que eu amo, para que tenha essa encarnação que vai realmente me salientar alguma coisa. E volta a pergunta, para que ficar 100 anos no plano espiritual esperando? Aí você fala assim, mas eu não posso fazer um teste? Posso fazer um intercâmbio num útero? Aí fala, você pode. Vamos aqui nesse país que tu nunca foi, vamos com essas pessoas que você desconhece, porque essa família, isso aqui vai ser bom para você, por isso, isso, isso. Aí você fala, mas será? Não conheço ninguém, não terei dificuldades. Ou vai ou fica, a escolha é tua. Então, muitos dos voos solos é um pedido do próprio Espírito. Porque tem um plano reencarnatório para todos vós, ao qual coloca na família uma alcateia. Porque em alcateia é mais fácil o progresso. Porque quando um derroca, todos se levantam para ajudar quem caiu. Essa é a família alcateia. É mais fácil você progredir. Só que é tão difícil juntar família alcateia, porque o espírito vai se perdendo no umbral. Vive uma vida, vai para o umbral, vive para outra vida, vai para o umbral. Perdão? Até o voo solo tem uma família espiritual. Sempre. Ele é voo solo, não tem uma família. Ele tem, todos têm. Todos, absolutamente todos. Não tem como não ter. Ok? Então, vai no voo solo porque existe uma lacuna atemporal longa e você fala, eu estou aqui, eu poderia estar lá. Só que para eu estar lá, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, o voo solo, ele não é um playground. Estou sem fazer nada, vou ali no parque de diversões. Está sem fazer nada e quer melhorar? É árduo. Correto? Não há outro. Porque se eu falo a vós que é mais fácil evoluir quando tem ao teu lado pessoas que te amam, virem pessoas que nem te conhecem, vai ser difícil. Então, mas é sabido pelo Espírito, é pedido pelo Espírito. Porque há um tempo, um lapso temporal muito longo para ficar no plano espiritual. E ficar no plano espiritual sem fazer nada, ou trabalhando no plano espiritual, as pessoas falam, quando eu morrer eu não quero reencarnar mais. Vai querer, porque é muito chato aqui. Não tem televisão, não tem nada. Exato. É tão mais interessante aí, você não lembra de nada, não se arrepende muito, e vai levando. Aqui há muita responsabilidade. Aqui nós temos a visão de o que fizemos. Aí você pensa, é tão ruim saber o que fizemos, é sim. Porque às vezes você está numa idade, aí você lembra quando você tinha 15 anos e maltratou o amiguinho, aquilo te dói ainda. Agora imagina saber o que você fez há 5.000 anos. Então é penoso. Estar no corpo é uma dádiva, é um presente. Esquecer quem tu foi é mágico. Aproveitem isso. Aproveitem isso. Então o voo solo é um voo consentido. Eu estou aqui, estou deflagrado-me a olhar o meu passado e minha consciência me cobra tanto. É tão difícil cada dia no plano espiritual a desvendar na reminiscência de todas as minhas existências os atos cometidos por mim. Então passa-se a lembrar, quanto mais tempo no plano espiritual, de séculos e séculos e milênios, e aquilo corrói. E aí você fala, gente, eu preciso fazer algo, eu preciso melhorar. Aí vem um mentor e fala assim, olha, vai ali naquela família, mas eu não conheço ninguém, então, mas aproveita. Aí você fala, vamos. Aí vem.
para escrever um novo capítulo, para angariar corações, para aumentar o leque de gratidão, para servir e auxiliar dentro do véu do esquecimento. Entende? Essa é a finalidade do voo solo. Não há uma missão, vou vir solo. Não, ninguém vem solo porque nos admiramos e nos felicitamos quando alguém vem em voo solo e sai muito melhor, porque é muito mais difícil. Aqueles que vêm sozinhos na jornada, se torna muito mais árdua a caminhada. Aqueles que vêm em bloco, em família, em grupo, é mais fácil. Um ajuda o outro, um é solícito com o outro, tem as divergências, mas é mais fácil. Quando é solitário, é mais difícil. Mas quando é solitário e vocês saem vitoriosos, é uma alegria. É uma festividade. Percebe? É como, eu vou correr a maratona. Mas você se preparou? Não, mas eu vou assim mesmo. Mas você vai dar conta? Não sei, mas vamos. E vai. E quando você termina em último lugar, te dá uma medalhinha de comparecimento, tu fica feliz. Essa é a vida. Tu vai chegar em último lugar, exaurido, esgotado, e vai ganhar a medalhinha. Olha, viveu, aprendeu, somou. Empiricamente acertou e errou. Vamos para a próxima. Aí na próxima está todos os teus familiares que deveriam estar naquele tempo lá. Ok? É assim. Ficou explicado? A alcateia é formada por um grande grupo de pessoas? Sim. Não. A alcateia é a similaridade dos lobos. Eles são unidos em grande número. E mesmo assim que eles se devoram entre si. Então, é um grande número. Só que é interessante porque quando falamos grandes números, podemos ter uma menção errada. Solo é você e alguns amigos, não é nem família. Você terás, o voo solo, tu terás mais afinidade com um amigo que vai aparecer na jornada do que com teu familiar. Tu vai amar, às vezes, mais o companheiro de trabalho do que teu pai e tua mãe. É natural, porque não tem afinidade entre as almas. O voo grupo é você e mais uns 5. São 6. Então, numa família de 30, só tem 6 que tu se afina. Então, quer saber se tu está em grupo? Olha a tua família. Eu gosto desse, não gosto desse, gosto desse, não gosto desse. Se não chegar a 6, tu está num voo grupo. Ok? A família alcateia é um grupo de 30. Normalmente, tem muitos. Aqui no interior de São Paulo tem muita família alcateia. Muita família alcateia, são as famílias tradicionais. Eles, entre eles, falam mal um do outro todo dia. Mas se alguém de fora falar mal de um de dentro, está ferrado. Eles se voltam e essa é a família alcateia. A família alcateia é uma família que vem em grupo há muito tempo. E quando você fica muito tempo com a mesma pessoa, você sabe os defeitos dela e sabe as aptidões dela. Então há muitos atritos. Uma família alcateia é um grupo de 30, não muito mais que isso. Então oscila entre 15 e 30, já é uma família alcateia. Entre o plano espiritual e aqui o carnal, aí fica um pouco de lá, Não. um pouco de cá. Não é uma máxima, mas podemos chegar em números próximos. Uma família alcateia, 30 encarnados e uns 400, 500 desencarnados. Ok? Porque há o tempo, o lapso temporal. Ninguém morre tudo junto. Morre, nasce, então tem o tempo. Então precisa ter vários espíritos para um nasce agora, outro nasce daqui 2 anos, outro nasce daqui 10 anos, outro... Então há de ter muito mais espíritos. Então há 500 espíritos na família espiritual, mas não necessariamente esperando reencarnar. Eles já estão reencarnados em outros grupos. Quer uma informação que alguns já apreciaram entre vós encarnados? Quando vocês fazem uma viagem a outro lugar, longe, e vocês conhecem pessoas que nunca viram na vida e parecem que são seus parentes, aquilo é tua família espiritual reencarnada em outro bloco. Entende? Então, isso acontece. A tua família espiritual, ela não está espiritualmente. Tem 30 encarnados e 500 lá esperando uma vida. Não. Tem um bloco de 30 aqui, nesse estado, tem um bloco de 30 ali em outro estado, tem um bloco de 30 em outro país, dando um motor cíclico aos processos reencarnatórios. Você precisa ter uma grande gama de espíritos encarnados para que haja renascimento, para que haja a entrada na vida. Então, são 500 a 600 espíritos ligados em uma alcateia, em vários núcleos de reencarnes alcateianos. Ok?
isso se torna cíclico. Então você pode nascer aqui nessa família espiritual Alcateia aqui no Brasil, aí você parte para a pátria espiritual, aí você tem uma outra fração da tua família Alcateia no Chile, aí você pode reencarnar no Chile, vai ser amado e amparado porque são seus, aí você pode reencarnar na Europa, na Ásia, são núcleos da mesma família, ok? Isso é uma família Alcateia. Então, entre encarnados, são um grupo de no máximo 30, 15, 30 com afinidades. Só que, repito, como vocês vêm em bloco há muito tempo, todo mundo conhece o defeito do outro. Então, entre uma família Alcateia, é muito difícil uma paz. Eles estão sempre brigando, entre eles. Só que ninguém toca o dedo. Quando um tem problema, todos se reúnem, se levantam e defendem um ao outro, para ajudar no processo. Ok? Então, essa é a Alcateia. Se você perguntar no Brasil qual que é a mais comum, é a de grupo. É a em grupo. O ideal seria a Alcateia. A Alcateia ela está ligada mais ao interior. Aqui, a região do interior de São Paulo, ela é muito Alcateia. No sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais é muito família Alcateia. O norte não. O norte já é grupo e voo solo. São muitos voos solos. Mas o Brasil, por ser muito grande, ele tem algumas particularidades que mostram muito isso. Por que os grandes centros não têm tanta família Alcateia? Porque os vícios mundanos são tão tentadores. Então você perde os seus para as drogas, para as bebidas, para as luxúrias, para os vícios. Então é fácil você perder. E mesmo que a família se una para tentar salvar, não consegue. Então, aonde os vícios, as drogas, as festivas são muito mais fartas, você acaba perdendo os seus. Você perde. Por que você perde um familiar Alcateia? Porque ele tem o livre-arbítrio. Ele escolhe seguir uma vida de boêmio, uma vida para lá, uma vida para cá. Então, a família Alcateia ela vai sendo tolhida de alguns que vão se perdendo pelo caminho. Ok? Assim funciona. É interessante porque qual que é a finalidade de um espírito adotivo? É aquele da família espiritual que vem. Mas existem casos de adoção que o adotivo destrói a família. Existe. Isso é kármico. Ok? Então, há um processo. Mas o filho adotivo, ele é da família espiritual. Não tem como não ser. Ele faz parte da família espiritual. Senão não tem razão de ser. Por que alguém vai adotar uma criança e aquela criança vai ser adotada por ela, aquele espírito? Para os processos kármicos do reparo da família espiritual. Percebe? É a repatriação. É como assim, esse espírito adotivo hoje é aquele espírito que há 1000 anos atrás se perdeu e destruiu a família. Então ele ficou 1000 anos solto. E a família fala, não, eu quero ele de volta agora. Aí vem como adotivo, porque terá muita resistência entre o próprio núcleo de organização da família espiritual. Aí vem como adotivo, pode ser transformado por amor, pela dor, e aí segue os casos íntimos de cada qual no seu processo kármico. Mas sim, de fato, em quase totalidade, o filho adotivo é um espírito da família alcateiana. Ok? Sim. Você vai ficar por último. É um processo... vamos iniciar no próximo estudo com essa pergunta, porque ele é um processo kármico. Ele é um processo de repatriação do espírito encarnado com o plano espiritual. Mas que para elucidarmos precisaria contar algumas histórias. Eu dialogaria pelo menos 30 minutos, porque tem muitas variáveis que não poderia deixar solto. Precisaria fazer minuciosamente explicação para que não saiam daqui vós com qualquer dúvida ou questionamento. Então, seria de extrema relevância a pergunta, mas no início de estudo, para que ninguém paire com dúvida alguma ao sair. Mas é um processo kármico de equilíbrio entre o encarnado e o plano espiritual antes do encarnado ir para a pátria espiritual. Ok? É um processo necessário de reajuste mental, psíquico e espiritual para que o espírito, ao deixar o corpo, encontre serenidade no plano espiritual. Não é uma pergunta, porque eu penso assim, quando a criança nasce, ela passa pelo processo, como o espírito interno, passa pelo processo de esquecimento.
Sim. E eu penso assim, às vezes a gente chega a uma certa idade, mas a gente começa a passar pelo processo de esquecimento também, para voltar para a pátria Sim. eterna. Não sei se tem lógica isso. Sim. A questão de quando vamos ganhando idade no corpo biológico, o sistema neural ele vai se desgastando. Só para explicar, porque eu quero mostrar a vocês, porque isso é mais ligado à ciência do que propriamente ao plano espiritual. Não há região no teu cérebro que armazena lembranças de longo prazo. A ciência nunca conseguiu mapear o cérebro e falar, esta região cerebral é o disco rígido do ser encarnado. Não há. Existe o glóbulo frontal responsável pela memória de curto prazo. Então, o que você almoçou está aqui. O que você fez hoje está aqui. O que você fez hoje que tem muita relevância, que você sentiu muito prazer em fazer, está aqui. O teu sistema neural imputa isso à sua glândula pineal, que armazena na tua alma. O disco rígido da consciência e da mente está na alma, está além do corpo. Então, é armazenamento nas nuvens. Você processa no seu computador, que é o cérebro, e aquilo que é relevante, que teve importância no dia, ele imputa a glândula pineal, que lança essa memória para a alma e fica guardada no inconsciente. Correto? Conseguiram enxergar isso, mentalizar? O teu córtex frontal processa todo o seu dia, guarda o que é relevante, passa para a glândula pineal, que armazena no inconsciente. Quando, num tempo oportuno, você sente por algum acionamento exterior, cheiro, paladar, visão, aquela lembrança de felicidade, a glândula pineal vai lá no disco rígido, busca a informação e transforma em visão, como um pensamento. Então você lembra do que aconteceu. Correto? Ok. Todo esse processo ele é elétrico. Os seus neurônios são regidos à eletricidade. Quando você é jovem, o que o teu cérebro tem de mais poderoso? Eletricidade. Quando você vai ganhando idade, o teu cérebro vai perdendo a capacidade de produzir eletricidade. Por quê? Porque ele é a bateria do teu corpo. E é uma bateria que não se recarrega. Ele tem data limite de término. Ele morre. Quando o teu cérebro morre, você se desconecta do teu espírito. Então, você não consegue reanimar. Enquanto você vai ganhando idade, o cérebro vai processando eletricamente mais lento. Se todo esse processo das lembranças está na alma, o caminho a ser percorrido por eletricidade é mais demorado. Então tem mais dificuldade de lembrar, acessar os dados das nuvens, porque o teu computador já não é mais novinho. Ele está mais cansado. Então é um processo biológico. O esquecimento na velhice, na tenridade, é processo biológico. O esquecimento do nascimento é misericórdia de Deus. É um presente do Pai. Então são dois esquecimentos distintos. Ok? O da tenridade é um processo biológico. É onde a tua máquina da vida corpórea está falando, olha, já estou cansado. Então essa troca de informação ela é mais lenta. Por isso que é mais difícil você aprender. Por que você aprende a mexer num objeto novo? Estou aprendendo a mexer num aparelho novo, um aparelho tecnológico novo que eu nunca vi. Eu estou armazenando a informação aqui, dando relevância a ela. Então eu tenho que mexer nela vários dias seguidos para que o meu córtex frontal dê relevância àquele assunto e passe a informação para a minha alma. Só vou aprender de fato num processo instintivo quando estiver armazenado na minha alma. Entenderam esse processo? Quando eu estou numa idade mais avançada, o meu sistema neural é mais lento para fazer esse processo. Por isso que encontra-se dificuldade em aprendizado de tecnologia quando você tem mais idade. Aí você fala assim, quando eu era mais novo eu aprendi a datilografia, hoje eu não consigo digitar aqui. Por causa do processo neural, da questão elétrico-cerebral, dos seus próprios neurônios e as suas comunicações elétricas entre corpo e alma. Ok? E eu digo a vocês que o aprendizado feito por processos de armazenamento do córtex frontal na alma, aprendeu.
quando você morrer e nascer de novo, e estiver com um celular na outra vida, com 2 anos você vai fazer assim. Alguém viu crianças com 2 anos mexendo no celular com facilidade? Da onde ela aprendeu? Da vida passada. Porque o tesouro do céu que ninguém rouba, que a traça não corrói e que ninguém destrói, é o que você aprendeu. É o teu conhecimento. E as pessoas, assim como o Douglas, não gostam de ler um livro. Não estou criticando o Douglas, é só um puxão de orelha mesmo. Não adiantou nada, ele falou que ia ler um livro ano passado, lembra disso, Jada? Ele fez promessa. O problema é que ele nem acorda, a consciência é pesada. Ainda não despertou a consciência do livro. O ano passado eu puxei a orelha dele, ele falou assim, vou ter que comprar um livro. Quando ele passou perto da livraria, ele pulou o corredor. Ele foi para o outro lado. Para não ter o compromisso. Por isso que é bom não fazer promessas, porque eu posso cobrar depois. Ok? Ficou explicado? Sim, você vai ficar por último. Hein? Eu sabia o que a espiritualidade fala sobre pessoas narcisistas e como lidar com elas. Vamos lá. Vou tentar ser breve. Pessoas narcisistas vêm daquilo que chamamos de síndrome de Narcísio. Narcísio era um homem muito belo, que na mitologia, na escritura, ele olhava perante a um lago e via a sua feição, o seu rosto naquele lago. E ao olhar, ele acreditava que não existia pessoa mais bela que ele. Então ele olhava o semblante dele no lago, olhava para as pessoas e falava, não há alguém mais belo do que eu, nem homem nem mulher. Então ele passou uma vida inteira dentro dessa crença de que ele era o mais belo, acionando em si, aflorando em si o orgulho. Ok? Guarde isso. Porém, Narcísio, nesta busca de encontrar alguém mais belo ou tão belo quanto ele, aonde ele foi encontrar? Na mãe. Era a cara dele. Então ele se apaixona pela mãe dele. E os dois casam. Ok? Isso é mitologia, isso é história. Isso é a síndrome de Narcísio. Eu me amo tanto ao ponto que eu não aceito ninguém, porque eu me sinto superior a qualquer um, a não ser a minha mãe. Então, isso é um desenvolvimento cognitivo, chamado vaidade. Orgulho. Isso tem em todos os espíritos. Então, é muito comum o espírito não se achar o mais belo, mas se achar o mais inteligente. Não se achar o mais inteligente, mas se achar o mais forte. Não. Então, esse achar-se superior ao outro é síndrome de Narcísio. Como que podemos lidar com esses espíritos que têm essa inclinação? E não são poucos não, tá? São muitos. Muitos. Quer uma matemática? 3 a cada 10. Cada 10 encarnados, 3 têm síndrome de Narcísio. Ok? É difícil agradá-lo porque ele se acha superior em todos os prospectos. É difícil ele ter um relacionamento amoroso porque ninguém é perfeito para ele. E fatalmente fica aprisionado na mãe. Não sai. Não consegue se desenvolver, não consegue criar laços profundos, não se manifesta. Aqueles que identificam esses espíritos não sendo ele mesmo, porque você se identificando, você passa a mudar. Isso não é bom para mim, eu preciso mudar e começa a se lapidar. Por amor ou pela dor, isso acontecerá. Para os pares, para as pessoas que convivem com ele, nada podem fazer, porque vocês todos têm livre-arbítrio. Eu gosto dele e não gosto dele. Se eu gosto dele, eu quero estar perto dele. Se eu não gosto dele, eu vou pegar a minha vida e vou para lá. E quando o Narcísio é meu pai? Ótimo, é meu pai, eu te respeito, eu te honro, mas a minha vida vai para lá. Você coloca a tua vida onde você quer. Se você está incomodado com alguém narcisista, não é o problema do narcisista, é teu. Você está colocando a tua vida perto da dele. Então você não vai mudar o Narcísio. Você não vai mudar não somente a síndrome de Narciso, nem a síndrome de Deus, nem a síndrome da ganância, de ninguém. Ninguém muda ninguém. Você tem a missão de mudar a si mesmo. Não mudar, melhorar. Você vai melhorando, 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 até que a mudança seja íntima. Não tem o que fazer. Apenas a sabedoria de que a minha vida vai ficar perto dessa pessoa porque ela me faz bem. Essa pessoa não me faz bem, eu vou pegar a minha vida e vou levar para lá. Mas é do meu sangue. É a tua sanidade.
Porque no final das contas é cada um segundo a tua obra. Não a obra que você tentou fazer pelo outro. Ok? Ama, respeita, ora, reza. Porém, você leva a tua vida para lá. Isso em todos os processos da vida. A partir do momento que você está ao lado de alguém que não está te fazendo bem e você permanece acreditando que você é o bote salva-vida, os dois vão se afundar. Ok? Porque ninguém é bote salva-vida de ninguém. Ninguém está aqui, o meu karma é salvar essa pessoa. O teu karma é te salvar, porque você já está completamente errôneo naquilo que você veio fazer. Porque você tem a tua obra. Minha obra é casar com fulano. Não. A tua obra é ser feliz. Se é feliz ao lado de pessoa, ok. Porque Deus é amor. Deus jamais tem isso. É muito cultural e religioso, porque o que Deus uniu, o homem não separa. O que a igreja uniu, essa questão dogmática cristalizada como um mantra há séculos e séculos e séculos pela igreja, faz com que você acredite que um relacionamento fracassado é o teu karma. Se eu não fizer isso, Deus vai me punir. Você já está se punindo, Deus não precisa fazer nada não. Você já se culpa, você já se aprisiona, você já está fadado ao infortúnio da infelicidade por tua escolha. Então, é aquilo que o Espiritismo vem desconstruir. Não existe dogma, não pode existir dogma. Não podemos chegar aqui e não falar sobre qualquer qual seja o assunto. Vamos falar abertamente sobre qualquer que seja o assunto, mesmo que às vezes ainda não haja um entendimento global, mas precisamos falar. Falar que é dogma você ficar do lado da pessoa por obrigação é um equívoco. Tu és feito para a felicidade. E a tua felicidade está onde você coloca a tua casa mental. Se tu coloca a tua casa mental ao lado de alguém e esse alguém te traz infelicidade, você está errado. Ok? Assim funciona. E a vida segue. Porque Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Deus não te constrangeria a conviver ao lado de ninguém. Não seria Deus. Não há essa explanação de um Deus que te obrigue a nada. A não ser esse Deus religioso. A não ser esse Deus punitivo imputado pela região para dominar as massas em busca da consciência pesada. Minha consciência pesa. Então esse Deus, ele é religioso, ele não é o Deus, ele é fictício. Você é dotado do livre-arbítrio, tu pega a tua vida e leva para onde você quiser. És livre, não serás castigado, não serás punido, não serás nada. Apenas na lei da causa e efeito. Se eu estou afastando dessa pessoa, eu tenho os meus motivos e faço isso com amor, com benevolência, sem prejudicar ninguém, está tudo certo. Ok? É melhor do que estar junto e estar atacando pedra. Sua pergunta, para encerrarmos. Eu tenho uma curiosidade quanto à clonagem humana. Uhum. Já foi feita em animais, só que a taxa dela de dar errado é muito maior. Só que conforme a gente vai evoluindo na tecnologia, eu acho que isso pode ser possível em algum momento, se já não é, né? Sim. Mas eu queria saber como que funciona para aquele ser que foi clonado. Tipo, se alguma alma, se tem algum espírito, alguma alma, como que funcionaria? Porque na biologia isso é antiético, né? Sim. Mas, tipo, faz sentido. Como que você vai clonar e, por exemplo, pegar os órgãos daquele ser? Não é justo. Aí eu queria saber. Sim, o Douglas estava passando esses dias, assistiu o Clone, a novela. Ele falou, nossa, que legal. Faz tanto tempo, ele percebeu que a idade passa rápido. Acho que tu não era nem nascido ainda. Vamos lá. O que é a clonagem biológica? É a separação do espermatozoide do óvulo, do cromossoma que cabe à parte feminina, do cromossoma que cabe à parte masculina, escolhidos, selecionados. Então eu pego o seu espermatozoide, o seu óvulo, e eu sei a cadeia genética de seu espermatozoide, eu sei a cadeia genética de seu óvulo. Se essa cadeia genética é fruto dos mesmos doadores, eu vou ter um feto com uma probabilidade assertiva de ser o clone do filho seu. Então, se você teve um filho biologicamente anterior e a coleta veio do mesmo útero e do mesmo sêmen, quando eu faço isso em laboratório, eu trago as características biológicas e consigo manipulá-las via laboratório para fazer uma cópia do filho que já foi seu.
Então esse é um sonho de muitos pais. Muitos pais têm seus filhos e por karmas eles partem com uma idade jovem. E aí eles têm um sonho de que aquele filho renasça, que ele faça a ressurreição novamente, porque eles querem ver a mesma feição, querem ver a mesma fisionomia física. Então, é parte desse desejo dos pais que perderam seus filhos, a ideia concebida de fazer clones, cópias biológicas de alguém que já existiu. Este é o clone. Iniciou-se isso é muito simples fazer hoje na ciência. É muito simples você manipular o DNA de um óvulo e de um sêmen, um espermatozoide, e alterá-lo e fazer a incubação in vitro. Isso é muito normal. É a inseminação artificial. A inseminação artificial consiste no mesmo processo, só não manipula o DNA e o cromossoma para definir cor dos olhos, cor de pele, que já tem acesso por mapeamento do DNA. Então, pelo avanço da ciência, o clone nada é do que uma inseminação artificial ao qual é manipulado o DNA para definir as características do cabelo, as características da altura. Porém, aquilo é um embrião. E aquela da primeira célula a se multiplicar, a se originar um feto, as características pré-definidas nem sempre pode acontecer. Pode ter um útero mais apertado, que vai dar uma má formação, pode ter um osso que não se desenvolveu, porque isso é uma variável que não é controlado pela ciência. Até aqui estou falando de ciência, ok? Então, o clone humano, ele já é feito. Ele é inseminação artificial. A diferença do clone é que eu manipulo as características físicas. Ponto. Vamos falar agora sobre os clones do reino animal. O clone do reino animal é este touro e esta vaca deram origem a este bezerro, e este bezerro é premiado. Então eu preciso replicar as características deste bezerro. Então eu pego o material genético, manipulo para que eu possa replicar as características. É certo, 100% garantido que vai nascer um bezerro premiado? Não. Porém, é muito mais fácil este bezerro novo ser premiado, porque ele está carregando as mesmas características cromossômicas, as mesmas características físicas, ok? Isso dá certo? Dá. Isso faz em monte, porque é inseminação in vitro com manipulação dos cromossomas. Isso dá e nasce. Então, por que não nasce seres humanos? Porque é o mesmo processo. Você fazer numa vaca é muito mais difícil do que você fazer no reino hominal. Porque não tem o espírito. Essa ideia de que é moralmente errado, não. 50% dos países não tem lei contra isso. Qualquer cientista vai, muda e faz. Já tentaram fazer clones, estão tentando fazer clones. Só que a hora que começa uma célula a se multiplicar, chega no processo onde precisa do espírito, que é, já dito aqui, 50% das características suas é DNA biológico. E 50% das suas características é DNA espiritual. A hora que o feto começa a se desenvolver e precisa do 50% do DNA espiritual, o cérebro mata o feto. Por isso que não existe clone in vitro, porque não tem alma. Mas isso é uma máxima para todo sempre? Não. Porque se daqui a pouco os homens e mulheres decidirem não terem filhos, e isso for lei do livre-arbítrio, e casais quiserem ter filhos sem relações sexuais, teremos que partir para isso. A ciência já está manipulando e ela pode. Porém, não existindo espírito, não há vida. Porém, a raça humana se prolifera e perpetua através das relações sexuais. Quando isso for um desejo da máxima, não há mais a prospecção da espécie pelas relações naturais, a ciência já está aí para cortar. Então basta a permissão divina para que esses fetos in vitro aconteçam e possam dar vidas. Não é hoje, não é porque as nações proibiram. Não. Proibiu porque não tem nem que proibir, porque nunca deu certo. Ninguém apareceu, olha, esse aqui nasceu, é um clone. Não tem alma. Não existe. Você pode fazer. Jesus diz: o que é carne, o que é espírito é espírito. A carne é passageira. O espírito vive.
Então, não adianta ter carne sem espírito, porque é uma carne morta. Então, o feto in vitro manipulado como um clone, se não tiver um espírito para dar-lhe vida, ele não nasce. Então, por que o animal nasce? Porque animal não tem alma. Animal é do reino animal do planeta. Ele tem perespírito do magnetismo da Terra. Então, isso pode dar, nasce, porque não é uma vida inteligente. Ele é um ser do reino animal. Por isso que faz-se em laboratório. Ok? O que difere, disse hoje no estudo, qual que é a diferença do ser humano e do animal? A capacidade de pensar. O intelectual. Ou seja, o espírito. O que difere o teu corpo de um reino animal é a tua capacidade de pensar, correto? E se você tiver uma demência, você se torna o quê? Um animal. É um reino animal. Você vai ficar vegetando, porque você perdeu a sua capacidade intelectual. Correto? Como que um espírito encarnado estagia no reino vegetal? Morte cerebral. Você deita na cama e se assemelha a uma existência, a um vegetal. Então, o espírito hominal passa pelo estágio vegetal sem deixar o corpo biológico. Ele está com o estado vegetal, estado vegetativo. Ok? Você não vai nascer planta, que é uma ideologia religiosa. O espírito vai reencarnar no macaco, vai reencarnar numa vaca, mas não vai reencarnar no porco porque a gente come porco. Não, vai reencarnar no porco porque a gente não come porco. Então essas mitologias, essas crendices, faz com que acreditais que um espírito do reino nominal, por estágio evolutivo, vai chegar a reencarnar numa vaca. Não vai. Um amado meu que partiu vai reencarnar no meu cachorro. Não, não vai. Um espírito consciente reencarna num corpo do reino nominal. Mas existe estágio de reencarnação de um espírito num reino animal? Existem espíritos que se assemelham a animais, que precisam nascer e serem animais, mas terão um corpo humano com características animais. Nascem assim. Temos vários. Correto? Então o espírito estagia nos reinos sem deixar o reino nominal, por características cromossômicas de formação uterina, levam os traços, as limitações físicas que o assemelhará a um animal e não a um ser humano, por estágio evolutivo da própria alma. Ok? Podemos falar isso em outro momento, que precisaria de mais de 40 minutos para explicar. Sim. Qual é a finalidade espiritual de um ser humano ficar 20, 30 anos em estado vegetativo? Ok. Porque se ele partir para o plano espiritual, muitos espíritos o aprisionam. Então ele fica como uma prisão. É quase como um Alzheimer, só que é um pouco diferente, porque o Alzheimer, o encarnado tem a lucidez e a capacidade de se comunicar no plano espiritual. Em coma, não. Em coma, ele só está adormecido e ele não reage. Então, o espírito obsessor que está atrapalhando ele vai ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí vai falar, nossa, está tão chato, não responde, está inerte, aí ele vai embora. Na hora que vai embora, está tudo ok, morre. E o espírito desse humano que fica, então, em coma, ou em estado vegetativo, ele permanece ali? Não. Ligado? Ele permanece ligado ao corpo, mas não necessariamente do lado do corpo. Ele pode ser desdobrado e levado para um local seguro. Ok? Ele pode ser levado para um local seguro. Eu conheci uma senhora que o filho tinha 30 e poucos anos, era um menino estudado, muito bem, já na carreira, tudo. Acho que com uns 38 anos passou a ficar nesse estado vegetativo assim, de repente. Aí já fazia, eu conhecia ela e já estava mais de 20 anos nesse estado. Sim. Aí um dia eu falei para ela pôr música na clínica, pedi para as mulheres pôr música para ele, porque ela ia lá, ficava conversando, mas não era nada. Não tinha, elas falavam que nada, não tinha nenhuma reação. E aí o dia que pôs música, ele começou a chorar. Sim. É entendível e plausível. Pode acontecer. Porque o estado vegetativo do corpo é uma prisão para a alma. A alma está prisioneira. Ela não consegue falar, ela não consegue se manifestar, ela não consegue enriquecer conhecimento, mas também ela não consegue errar.
A vantagem de você estar em coma é que você para de errar, correto? Só para que possam entender a questão do coma. É muito comum você ter um sonho de entrar para a polícia. Aí você entra para a polícia e quando entra na polícia, a sua vida passada, mais próxima, sobressalta sobre essa. Você se torna um mau policial. Só que você recebeu toda uma instrução, toda uma família que te amou, que te deu muito amor e te dá oração, te dá sustento. Só que você está com a vida passada sobre essa e se tornou um mau policial. Então temos um conflito. O espírito era bom, exercitou a academia militar, veio a personalidade da vida passada e ele se tornou um mau policial, mas ele, ao mesmo tempo, é uma boa pessoa. Tem pessoas que amam ele, tem pessoas que oram por ele e ele está se perdendo. Aí, num confronto ou uma doença ou caindo no banheiro, ele cai em coma. Por quê? Esse espírito não era para estar se perdendo. E por escolhas, ele está se perdendo. E Deus fala, não, calma, pausa, porque ele não é um mau espírito, ele só está se perdendo. Então o coma passa a ser um agente de interferência daquele caminho errôneo que ele está. Aí ele fica lá 5, 6, 7 anos. A alma dele está em constante aprendizado no plano espiritual. Fala, olha, você está fazendo isso. Você se arrepende? Não me arrependo. Aquela agressividade, Aí vai passando os anos, ele acalma. Aí quando ele acalma, tá tudo bem, ele acorda do coma. Aí ele acorda do coma, fala, nossa, vida nova, nossa, tive uma nova oportunidade. Outros voltam a cometer os mesmos erros. Correto? Aí quando comete os mesmos erros, acaba sendo morto. Percebe? Isso é um caso de um policial que aconteceu e que passou pela casa há um certo tempo. Ele entrou em coma por um acidente banal. Ele estava nesse processo dessa história que narrei a vocês. E quando ele voltou do coma, ele não pôde voltar para a polícia. O que ele foi ser? Segurança armado. Ele tinha arma sem o distintivo. O que aconteceu? Ele matou outra pessoa. E na troca de tiro atiraram nele. Ele tinha mais 30 anos pela frente. Ele não mudou. E aí ele acabou sendo morto. Então, o coma, ele é um agente poderoso para parar um espírito que não é ruim, mas que está tomando atitudes ruins, para que ele possa se arrepender e mudar o seu processo, ou para um espírito que precisa desencarnar, mas quando olha no plano espiritual, tem tanto espírito que está querendo a vida dele, aí que Deus fala, deixa ele no corpo para ver se diminui um pouco essa tensão, porque ele foi fazendo mal, gerou muito algoz. Então, se ele desencarnar, ele é capturado. Aí ele fica no corpo por um tempo, 20, 30, 50 anos às vezes, para que os obsessores falem, não, está perdendo muito tempo, a gente vai embora. É assim que funciona. Conseguiram entender? Você fala que Deus, quando está também errando muito, fala, não, vamos levar esse tipo da... Sim, exato, é o mesmo processo. Ou vem, mas, ou dá a oportunidade do coma. Faz isso, né? Se está lá 30 anos no corpo, moço novo... Livre-arbítrio. Se ele está há 30 anos no corpo e não se arrependeu, Deus acredita que ele possa se arrepender. Ou outro cenário, muitos espíritos no plano espiritual. Então são vários cenários e panoramas, mas esses dois são aqueles com mais facilidade de se encontrar por aí. Então, e você disse que ele pode estar lá no plano espiritual, sim, não está do lado do corpo, né? Exato. E como saber se esse espírito estava ali? Porque quando está na UTI, a gente acha que está por ali mesmo, a gente fala para conversar, que ele está escutando. Mas 30 anos depois, 20 e poucos anos depois, e aí a hora que pôs a música, a lágrima escorreu. Sim. Então ele estava ali do lado. O chakras está lá. Enquanto tem vida, tem chakras. E o chakras, ele não tem tempo e espaço, é o desdobramento. Você pode estar no próprio planeta, em qualquer parte do planeta, desdobrado pelas ligações do chakra. Então isso é normal. As ligações do chakra para acionar as lágrimas é o chakra coronário. O espírito que se reacopla e ordena ao cérebro a lágrima por um sentimento que ele está sentindo. É uma forma dele falar, olha, estou aqui ainda. Mesmo sem nada, eu estou aqui. Ok? Só para que vocês possam entender, e vamos encerrar depois, Paulo, na próxima a gente guarda, armazena lá a pergunta, senão a gente vai adentrar muito tempo. Semana passada, uma
uma frequentadora da casa espírita de décadas atrás, dos Jardins. Ela está internada na UTI e ela está com um tumor bem agressivo, um linfa bem agressivo, e ela está internada. E a irmã dela procurou o Douglas para pedir ajuda, para pedir uma orientação, para pedir pela irmã que está nesse processo. E o Douglas, como sempre faz, ele fala, olha, eu vou falar com o Joseph, eu durmo e quando eu acordo, se eu tiver alguma visão, eu te passo, sem compromisso. Naquela noite, nós levamos o Douglas, e ele acreditava que era no hospital. Não, vamos lá na UTI ver, porque já existem outros tantos casos que nós vamos na UTI, vamos no hospital, e o Douglas participa, vocês participam, quase a totalidade dos trabalhadores da casa, e os frequentadores também, fazem essas imersões, porque é a doação de ectoplasma de vocês que é propício para a execução do trabalho. Não fazemos os trabalhos sem a doação do ectoplasma dos encarnados. Então, levamos o Douglas numa casa de fazenda, num sítio antigo. Aí ele olhou e falou, eu achei que eu ia para o hospital. Falei, não, ela está aqui, porque ela está em coma induzido. Porém, ela está lutando pela vida. O desejo dela tanto é de viver e de viver e de viver, que ela estava comprometendo o medicamento. O espírito dela estava tão inquieto, tão inquieto, tão inquieto, querendo viver, querendo viver, querendo viver, que o espírito estava beirando a loucura, ao qual alguns espíritos técnicos buscaram nas lembranças infantis dela um lugar seguro. E era uma lembrança dela que era pequenina, na fazenda, num sítio, ao qual ela brincava de pés no chão, correndo para lá e para cá. Então ela foi hipnotizada e levada para um local aonde foi intuída aquela lembrança, um lugar seguro, para que ela encontrasse serenidade, porque a atribulação do espírito dela estava atrapalhando o tratamento da medicina. Isso é o que eu acabei de falar para vocês do coma. Desdobra o corpo, a Santíssima Trindade, corpo, perispírito e alma, ela se desloca, fica o corpo da matéria e o teu perispírito sai com a tua alma. Os chakras que fazem esta acoplação apenas se distanciam. E ela foi levada para um local seguro. Ah, foi levada para aquela casinha na terra? Não, nem existe mais aquilo. Ela foi levada para um pronto-socorro espiritual, perto, deitada e hipnotizada, para que levasse conforto à consciência dela daquilo que chamamos de lugar seguro. Todos vós encarnados, no momento da dor, têm um lugar seguro para viver. Vocês lembram do passado, de uma lembrança dócil, uma lembrança amável, e vocês lembram daquilo e aquilo refrescora a alma. Então, ela foi levada para lá. Ok? E eu disse isso, mostrei ao Douglas, ele não entendeu muito naquele momento, porque era uma certa novidade, e levamos ele para o hospital. Quando ele viu o corpo da mulher, ela não estava inteira. Ele só via onde a doença estava. Estava por todo o corpo, fragmentada, porque é um câncer de pele agressivo. E ele se espalhou. E a ciência do homem com medicamento, e ela relutando. E em volta, as orações de todos aqueles que amam ela, sustentando o corpo para que não padeça. Então esse é o cenário. Aí, se você perguntar para nós qual o desfecho, nós oramos a Deus para que ela parta para a pátria espiritual, porque ela já cumpriu o papel dela. Mas, se for a vontade do Pai, que ela acorde e relute por vida, terás mais 6, 7 meses de muito sofrimento e de muita dor, desnecessária. Porém, as pessoas que estão encarnadas estão rezando para que ela saia da UTI, porque querem ter mais um pouco de tempo contato com ela. E facilmente, dentro da probabilidade, isso pode acontecer. Só que serão mais 6 meses de muita dor e sofrimento, porque ela tem energia vital para 6 meses, 8 meses. Só que a doença já está fragmentada no corpo. Então, a visão de morte biológica para nós espíritos é a liberdade de vocês.
mas isso para vocês ainda é um tabu muito grande de entendimento. Mas há de chegar o tempo que isso será tratado com bastante naturalidade. É só para mostrar a vós como que funciona. Ok? O milagre. O milagre poderia acontecer, nesse caso, emendando a pergunta da nossa irmã. Poderia acontecer. Porém, no estágio que a doença se encontra, a mãe natureza poderia interromper o ciclo. Porém, o corpo jamais conseguiria se refazer por inteiro. Como se trata de uma doença na pele, a pigmentação da pele se esvairia, a pele não aguentaria mais resistência e ela desenvolveria outras patologias oriundas da cura do milagre. Percebe? Então, por isso que o milagre não é farto, por isso que não é só pedir. Há consequências também no milagre recebido. Percebe? É assim que funciona. E assim é a vida. Enquanto a família chora a dor e a patologia, do lado de cá tem um monte de espíritos que amam ela, festejando a chegada dela. Então, é os dois mundos. Do lado de cá a gente espera vocês com alegria, e do lado daí vocês se despedem com a tristeza da partida. Exato. Mas sabe por que não é mais fácil? Porque a religião, durante milênio, vem massacrando as nossas existências. De falar que a vida é aquela que se encerra no túmulo. De que não tem vida após a morte. Então são milênios. Mas vocês que praticam este ensinamento, praticam há pouco tempo, porque o Espiritismo e a sua doutrina é de 1856. Então, mesmo assim, o que nós ensinamos a vós hoje terá muito mais relevância em vosso espírito daqui a 300 anos. Quando daqui a 300 anos encarnados estiverem e nós estivermos numa confabulação como essa, tudo que eu falar a vocês será com muito mais leveza. Eu falo a vocês, vocês vão falar, nossa, mas isso eu já sabia. Percebe? Porque a doutrina espírita que abre esse leque consciencial é de 1856. Então, a cartilha, a literatura acadêmica, a filosofia espírita, como propriamente filosofia, ela é jovem. Contra uma Bíblia Sagrada Católica de 1.600 anos, contra um Alcorão de 1.800 anos, contra a Torá mais antiga, contra as escrituras mais sagradas milenares. Então, vivenciamos muitas vidas sobre o dogma do que nasceu, morreu, o que fez, fez. Se foi bom, é bom, se foi ruim, é ruim. Então, vivemos muito sobre isso. Por isso que a dor da partida é tão difícil. Porque ainda estamos digerindo a filosofia da vida após a morte, ainda estamos mergulhando sobre isso, longe dos dogmas. Sabe, a gente ainda tem o costume de falar que Deus nos puniu. Correto? Acho que Deus não gosta de mim. Tudo dá errado para mim. Correto? A gente ainda não conseguiu entender isso. Como que a gente vai entender a vida após a morte? Percebe? Então a gente ainda está engatinhando, mas aqueles que aqui estão nessa sala e têm a oportunidade de escutar essas palavras, alegrai-vos, a responsabilidade é maior. Quando muito é dado, muito lhe é cobrado. Então isso não é uma dádiva, correto? Felizes aqueles que às vezes nem escutaram, porque não terão responsabilidade muito penosa pelos seus atos. Aqueles que muito sabem serão cobrados pelo aquilo que sabem. Percebe? Assim funciona. Vamos encerrar? Não, daqui a pouco o Douglas me expurga. Isso porque nem jogo do Palmeiras tem hoje. Vamos fechar os nossos olhos por um instante na certeza de que não existe acaso e que a união de cada um de nós na noite de hoje, encarnados e desencarnados, foi por aquele que nos criou, a sua imagem e semelhança, e que por amor se fragmentou em cada um de nós, na chama da tua vida. Obrigado, Pai, por ter nos criado, por nos amar abnegavelmente e universalmente, muito mais do que possamos ter a compreensão dentro da nossa evolução ainda primitiva, recém-saída. Mas aqui estamos, nos conectando a Ti pela fé e pelo poder da oração.
foi Tu que nos uniu aqui na noite de hoje. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Me despeço de cada um de vós na noite de hoje. Que o vosso regresso aos seus lares seja acompanhado da paz que aqui recebemos. Recebemos uns dos outros no amor que nos conecta, recebemos uns dos outros o sentimento de gratidão, porque na noite de hoje a presença de Cristo teceu uma ponte que nos ligou diretamente ao nosso Criador. E podemos, na noite de hoje, estar em contato com o maior amor do mundo. O maior amor do mundo é o amor de Deus, nosso Pai, para conosco. E este amor se estenderá aos nossos lares, aos nossos pais. E pela manhã poderemos olhar ao espelho e agradecer: obrigado, Pai, por mais um dia, ao qual desperto e acordo para nova oportunidade. Que este dia seja de felicidade e de prosperidade. E assim essa energia estarás contigo por todo o seu percurso do dia de amanhã. E para toda a semana são os nossos votos. Buscai em Deus Pai a tua fortaleza. Buscai em Cristo a bússola de tua jornada. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que Cristo nos ensinou, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.